Fala pessoal, começando aqui mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês a análise dos ativos que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, vale estar deixando aqui nos comentários o ativo desejado e o tempo gráfico que eu trago análise para a próxima semana. Beleza? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br está rolando um cupom, tá? Que são os últimos aí 3 dias, que é do Black Cap, tá, pessoal? Que é o cupom aí 60% off no pagamento à vista, né? Via boleto ou Pix, e 50% off no cartão em até 12 vezes, tá? Lembrando que esse desconto é válido para todas as nossas assinaturas, ok? Dito isso, deixa eu só pegar para já abrir aqui. Fazer do mesmo jeito que a gente fez semana que vem. Deixa eu puxar aqui quais foram os pedidos de análise para a semana que vem. E aí a gente começa, tá? Deixa eu só olhar aqui, peraí. Tem mais um vídeo. Então, deixa eu ver, cadê? Os vídeos, os ativos solicitados da semana passada foram Suzano e Transpaulista, tá? Aí no final do vídeo eu trago análise desses dois ativos também. Beleza? Então, indo aqui agora para o Ibovespa, a gente tem o início de semana um pouco mais calmo, né? Trabalhando aqui lateral, vindo já desde o final da semana passada. Em caso de pullback, o nível de suporte importante que eu vejo no momento é essa região aqui dos 122.500 pontos como importante suporte para o Ibovespa, caso ele faça uma correção na contratendência. Ou a segunda opção é uma correção lateral, né, que é quando a gente tem aí o ativo trabalhando sem uma tendência, batendo aqui cabeça, andando lateral, onde a possibilidade maior, né, a expectativa é que ele siga a favor do movimento prévio, que nesse caso aqui é um movimento de alta, tá? E aí para cima a gente tem o topo anterior como resistência, né, claro, em 126.875. Depois um pouco mais acima, 127.830, que é a projeção desse fundo ao rompimento desse topo, próximo alvo de 200% dessa projeção, o 127.830. E aí, acima disso, a gente passa a mirar o topo histórico nos 131 mil pontos, tá? Então, bastante importante. O dólar futuro segue andando lateral em uma zona de suporte, região importante de suporte nos 845, né? Perdendo essa região dos 845, passa a mirar 785. E para cima, resistência nos 4.980, tá? O dólar trabalhando aí dentro de uma tendência principal e no momento atual andando lateral em zona de suporte, tá? Dando uma olhada agora nos índices, o índice financeiro segue tendência de alta, mas abriu aí uma correção, por enquanto correção lateral, tá? Testou aqui o que a gente já havia mapeado nos 12.600, acima disso passa a mirar os 12.940 nessa região, e em caso de pullback, tem aqui a região dos 11.990 pontos como importante nível de suporte, um pouco mais acima como fundo prévio, na região dos 12.270, tá? O índice financeiro também segue sua tendência de alta no curto prazo. O índice imobiliário também, né, retornando aí sua tendência de alta, fez aqui uma movimentação forte de alta, fez um processo de correção aqui nessa região, né, em forma de uma tendência de baixa e acionado a retomada dessa movimentação de alta, agora num processo de correção. Para cima a gente tem resistência no topo anterior nos 940 e acima dos 940 passa a mirar os 1.000 pontos novamente, que é essa região de topo aqui principal, tá? O índice de consumo também acionado tendência de alta no curto prazo novamente, fez uma bonita perna de alta, testou os níveis de resistência que a gente havia mapeado e agora virou suporte. Então, como suporte, temos a região dos 2.870 e depois um pouco mais abaixo em 2.795. Já para cima, tem resistência em 2.981, ganhando essa região, passa a mirar a região dos 3.060 e depois topo principal em 3.321.
E já o IEX, que é o índice de elétrica, também segue dentro de uma tendência de alta, passando por um processo corretivo, testando aqui a região dos 87.940. Caso faça uma correção um pouco mais ampla, a gente pode vir testar os 86.370. E para cima tem resistência no topo, nos 90.531. E depois topo principal, 92 mil pontos. Tá? Então o que a gente vê são os índices mais relevantes para dentro da nossa bolsa, com viés mais de alta, né? Uma probabilidade maior de dar sequência na tendência de alta no curto prazo, porém passando por um processo de correção, que é normal tendo em vista o forte movimento de alta que fez nas duas últimas 3 semanas, tá? Indo agora para os ativos, tá, pessoal? O primeiro ativo aqui é a HP Vida, tá? Acho aqui um ativo bem interessante, que está trabalhando dentro de uma tendência de alta já principal. Se a gente conseguir tirar o zoom do gráfico, a gente vê que o papel fez uma forte movimentação de alta nessa região, né? Deixa eu desenhar aqui. Essa movimentação de alta passou por um processo aqui de correção lateral, depois fez aqui um canalzinho de baixa, mas se a gente olha amplo, a gente está trabalhando dentro desse movimento de alta, que é essa perna, e isso aqui pode ter sido o quê? A formação de um novo fundo ascendente de uma tendência primária, tá? E aí ele rompeu essa resistência do canalzinho de baixa, né? Olha, ele rompeu essa resistência do canalzinho de baixa, fez um pullback, ou seja, testou esse antigo nível de suporte como esse antigo nível de resistência agora como suporte, chegou a acionar, mas passou por um processo de correção de novo, né? Então a gente teve aqui, olha, mais um processo de correção, trabalhando dentro de um viés mais de alta, então eu acho interessante. Tá aqui, já teria sido válido no rompimento da máxima de sexta-feira, né, na região dos 4,57, inclusive no preço, basicamente, que está aqui. Eu estou gravando o vídeo aqui, faltam poucos minutos para o fechamento do mercado, não deve mudar muita coisa, tá? Falta entrar volume comprador, mas a correção que chamou a atenção com volume baixo, tá? Então, correções pullbacks, eu prefiro correções que tenham volume baixo, tá? Para tentar pegar o que? A continuação desse movimento. Então, aqui tem um stop curto, tá? Entrada nessa região dos 4,56, o stop. Para não deixar aqui, ó, ele ficar muito apertado na mínima dessa barra, eu colocaria ainda um pouco mais abaixo, protegido abaixo desse nível de suporte, tá? Aqui, ó, nessa região, que ficaria um stop na região dos 4,27, um stopzinho de 6% para tentar carregar o papel, tá? Parcial. A gente pode trabalhar, tem até o topo anterior do 5,42, olha, um upside de 18%. Então, é basicamente 4 vezes o tamanho do risco para você conseguir trabalhar essa movimentação de HP Vida, tá? Se a gente pega para colocar as médias, preços próximo da média, fazendo o processo de pullback dentro de uma tendência de alta principal. Olhando o gráfico semanal, pode ter acionado uma bandeira de alta, né? Então, movimentação prévia de alta, correção em forma de bandeira e o acionamento da bandeira no rompimento desse nível de resistência, o que gera expectativa de continuação de alta, tá? Então, eu gosto bastante de HP Vida. Outro ativo do setor elétrico, tá? Eletmeio, que acabou chamando bastante atenção nas duas últimas semanas também, tá? Conseguiu romper uma zona de congestão, olha. Né? Aqui tinha um processo de congestão em fundo, né? Uma zona de suporte de longo prazo de um canal, olha. Deixa eu até tirar essa cor clarinha aqui que né? Então a gente vê Eletmeio aqui num canal de alta gigantesco. Então ela testou aqui esse nível de suporte recentemente, fez aqui uma congestão, foi essa congestão aqui em região de fundo, olha, em região de suporte, e acabou rompendo para cima, né? E aí fez um bonito movimento, que é a mesma situação que eu comentei de HP Vida, rompeu o nível de resistência, fez o pullback, tá vendo? Olha, testou antigo nível de resistência como suporte e acionou um pivô. Fez mais uma movimentação de alta, tá aqui congestionando e acionando um novo pivô de alta, tá? Então no rompimento aí dos 41 e 50 eu acho interessante Eletmeio, o stop no fundo, né? O stop técnico no fundo do movimento, um stop de 4,8% para tentar pegar aí alvos lá para cima, tá? E aí tem a região do 618, que é a projeção aqui, nos 45,27, que já dá um upside de 8,91 e depois 200% com um upside de 15
tá? Então fica bem interessante. Elet meia, tá? Se a gente pega para olhar o gráfico semanal aqui, olha, ele acionou um pivô no semanal, né? Então a gente tem aqui, olha, um fundo, formação de fundo ascendente e um pivô, né? Ó. É esse movimento principal que ele está trabalhando. E aí, em cima disso, a gente vai para o gráfico diário e identifica que ainda tem pontos de entrada, tá? Teve aqui embaixo, agora está dando nova oportunidade aqui em cima. Média móvel de 9 se aproximou do preço, média móvel de 20 vem se aproximando aqui do preço e segue aí mirando para cima Elet 3, tá? Sabesp, tá, pessoal? Um dos poucos ativos que eu vi alguma coisa para tentativa de venda de contratendência, tá? Deixou aqui um engolfo de baixa, né? Ou uma nuvem negra, né? Porque teve a abertura acima da máxima do candle seguinte, em cima de um nível de resistência e teve aqui o corpo fechado em mais de 50% da barra anterior, ou seja, em cima de um nível de resistência com volume aqui alto de venda, apesar da tendência principal ser de alta, imaginando que a gente possa ter uma correção no Ibovespa, seja ela lateral ou na contratendência, para venda, a única que eu achei assim foi Sabesp, tá? Que é de contratendência. Tem duas opções, ou tentar uma contratendência ou ficar de fora. Né? Tentar de fora, mas como aqui o stop está curto, olha, o stop está de 2,35, possa ser que vale a pena, tá? Para tentar trazer até um pouquinho para baixo aqui de 65,12 desse antigo topinho rompido, já dá 3,65, né? Basicamente 1,5 o tamanho do risco, tá? Mas a única possibilidade de venda seria Sabesp, tá? Não achei nada mais interessante para venda, seria mais Sabesp tentando pegar uma distorção no preço, tá? Mas é nítida a tendência principal de alta aqui. Nítida, tá? Bem nítida a tendência de alta nesse papel. Agora, para compra, novamente, Cogna, né? Então, Cogna chamando bastante atenção, ativo que está trabalhando também dentro de um contexto de alta principal, né? Então, eu gosto sempre de tirar um pouco esse zoom do gráfico. Então, é Cogna, trabalhando dentro dessa tendência principal de alta, né? Eu gosto sempre de tirar um pouco o zoom do gráfico, como eu estava falando, entender qual que é a tendência principal e aí dentro disso filtrar entradas a favor do movimento principal. A gente tem aqui, olha, a formação de um fundo, um forte movimento de alta, processo de correção, fez aqui uma tendência de baixa secundária, né, que foi uma correção dentro desse movimento principal, mas reparem que a tendência principal aqui ainda é de alta. Isso aqui, ó, pode ter sido a formação de um fundo ascendente, né, essa formação, e agora trabalhando para vir testar esse topo dentro de uma tendência maior que está nos 368, para ver se consegue romper. E aí, filtrando isso, né, em cima desse contexto, a gente tem no gráfico diário a formação de um canalzinho de alta, preço próximo da zona de suporte, volume acima da média comprador, entrada no rompimento da máxima, stop na mínima, né, na mínima da barra anterior, no caso aqui. 6,75 o stop, tá? 6,75. Lembrando que para Cogna esse é um stop bem ok, tá? Bem ok. Para tentar levar até o topo já são aí, ó, 14%, ou seja, basicamente 2 para 1 o tamanho desse risco inicial. É claro que no meio do caminho você pode pensar em fazer uma saída parcial, que é quando você sai com 50% da posição para eliminar o risco dessa posição e aí ficar exposto ainda com 50% da posição para tentar capturar, né, e estar exposto a novas altas, né, a continuação de alta do movimento. Então você segue dentro do trade sem risco de perca naquela operação e ainda assim segue exposto para tentar capturar 2, 3 vezes o tamanho daquele risco. Tá? Então acho bem interessante o Cogna 3, preços próximos da média, aqui está bem encaixado o trade, tá pessoal? Zona de suporte, canalzinho de alta, tendência principal de alta de Cogna 3, volume muito bom no fechamento, né? E a gente já repara que desde aqui de trás vem entrando um fluxo monstruoso de compra em Cogna 3, olha. Né, ó, se a gente pega para olhar aqui, olha,
tem muito mais barras expressivas compradora do que vendedora. Ou seja, fluxo predominante comprador. Então, acho bem interessante. Gráfico semanal próximo das médias também, bem alinhado. E no semanal fica até mais clara a tentativa, a formação desse fundo ascendente, né? Olha, fundo, fundo, movimentação de alta, expectativa que volte para testar esse topo, tá? Por isso que eu achei bem interessante também Cogna 3. E vale lembrar que se a gente dá uma olhada no ativo do setor que é Edu, que hoje puxou 10%, olha. Hoje puxou 10%, tá vendo? Puxou 10%. Então, em cima disso, quem sabe Cogna não possa, né, também seguir o caminho de Eduque, tá? Outro ativo do setor elétrico é CPFE3. O ativo segue dentro de uma tendência principal de alta, estruturada aqui dentro desse canal. Passa a mirar próximo alvo na região dos 39,13 e depois 41,75 da primeira movimentação aqui embaixo ainda. Olha. Entre esse fundo e esse fundo. Minto. Entre esse fundo e esse fundo. Esse fundo aqui. Projetado para cima, a gente tem esses dois alvos lá ainda que não foram atingidos. 39,12, 41 e 75. E aí, o que a gente vê agora é o que o ativo estava dentro, apesar de estar dentro de um canal de alta, passou por um processo aqui corretivo, ficou sem direção, né, no curto prazo, daqui a aqui, olha. E aí, quando rompe esse topo nos 36,11, ele gera expectativa de continuação de alta. Então, o que ele faz? Movimento técnico, ele rompe esse nível de resistência, faz o que a gente chama de congestão, que é a correção lateral, testando e confirmando que esse antigo nível de resistência agora passa a ser um suporte. E você tem a possibilidade de pegar a continuação desse movimento. Então, no pivô de alta, acima dos 37,29, eu vejo um bom ponto de entrada. O stop na região dos 35,90, o que é um stop de 3,85. E aí, a gente tem o primeiro alvo nos 39,12, que já são 1,5 basicamente o tamanho do risco, né? 1,3 o tamanho do risco, que é o alvo de 1618, depois tem alvo lá em cima, nos 41,75. 12%, então basicamente 4 vezes o tamanho do risco, tá? Então acho também bem interessante CPF3, volume bem acima da média, né? Volume bem acima da média, imaginando pegar o que? Essa movimentação, né? Um movimento de alta, rompeu nível de resistência, que passou a ser suporte aqui nessa região. Expectativa é a continuação dessa tendência de alta de CPFE3. Se a gente pega para olhar aqui as médias, preço próximo da média móvel de 9 de 20, então bem alinhado com o contexto gráfico que a gente comentou. Gráfico semanal, apesar de estar um pouco distante o preço da média, a gente ainda segue dentro da possibilidade aí de continuação desse movimento aí de alta em CPFE3. Tá bem interessante mesmo. Se a gente pega para olhar aqui o OBV, que me chamou bastante atenção também para trazendo aqui para vocês esse ativo, é que o OBV ele segue aqui bem ascendente, né? Topos e fundos ascendentes, e no OBV ele já rompeu o fundo, ele já rompeu o topo prévio, tá? Olha, então aqui no OBV a gente já teve o pivô de alta, que no preço ainda não aconteceu. Tá? Então são detalhes aí que vale a pena estar prestando atenção também, tá? Então CPFE também achei bem interessante. Outro ativo é Viva 3, tá? Tirando o zoom aqui novamente. Outra coisa, tá, pessoal? Se vocês puderem deixar um feedback, se vocês têm entendido a análise, se tem ficado algum ponto que vocês têm sentido dúvida ou não conseguiu entender ainda direito, ou se não, a análise está clara, está objetiva, você consegue entender e de certa maneira isso tem ajudado vocês no dia a dia aí para interpretar o mercado, interpretar o movimento, né, os movimentos do dia a dia. Beleza? Então deixa aí para mim nos comentários até para a gente saber se esses vídeos aqui têm sido úteis para vocês aí desse lado, tá? A gente tem Viva 3 também trabalhando numa tendência de alta principal, né? Formação desse fundo, mesmo processo, tá vendo que são ativos diferentes que têm o mesmo contexto. Essa tendência de baixa que ele formou aqui, esse canalzinho, foi
foi uma tendência secundária, tá? Que é uma tendência dentro dessa tendência maior, olha. O movimento principal aqui nesse caso é o movimento de alta. Passou por esse processo de correção e agora recentemente ele fez o que? Ele rompeu esse canalzinho de baixa, voltou a testar, né? Olha, voltou aqui, pode estar com a formação de um fundo ascendente. A expectativa é que volte, né? Retome essa tendência principal, tá? Pegando aqui o último movimento de alta, contando esse rompimento entre topo e fundo, a gente tem um nível aqui, olha, do 38,2, foi o primeiro nível a ser testado, tá? Então tá numa região bem interessante de pullback, zonas de topos anteriores, tá vendo? Possível formação de fundo ascendente. Então a gente tem um fundo aqui nessa região e pode estar formando um fundo nessa região, imaginando pegar esse retorno aqui do movimento de Viva 3, tá? A entradinha aqui na região dos 28,20. O stop eu colocaria abaixo dessa barra de força aqui, olha, na região dos 26,84, que seria um stop de 4,94, para tentar pegar aí na formação do fundo ascendente, né? Até o topo tem 3,63, mas a intenção é conseguir carregar até o topo principal, que é 31,83, ou seja, seguindo o contexto da tendência principal que eu mostrei para vocês um pouco antes aqui, tá? E aí a gente tem um upside de 11%, dá 10,95, basicamente 2 para 1 o tamanho do risco, tá? Se a gente coloca as médias aqui, olha lá, de novo, preços próximo da média, correção com volume baixo, expectativa de um pivô de alta aí a favor da tendência principal, tá? O OBV aqui também, olha, segue fazendo topos e fundos ascendentes, o que também chamou a atenção para estar trazendo esse ativo aqui para vocês. Se a gente pega para olhar o gráfico semanal, a gente vê claramente a possibilidade disso aqui ter sido um fundo ascendente, né? Olha. Fundo, formação de fundo ascendente, expectativa do movimento amplo, que seria essa movimentação de Viva 3, tá? E aí, no gráfico diário, a gente fazendo esse filtro para conseguir capturar uma entrada a partir do rompimento dessa correção em forma de um canalzinho de baixa, tá? Outro ativo que chamou bastante atenção foi Camil, tá? Camil tá bastante tempo mais travada aqui nessa região, né? Aqui ela chegou a tentar dar uma arrancada, olha, mas bateu na resistência, perdeu força e voltou aqui para essa acumulação. E agora voltou a chamar a atenção. Hoje faz um fechamento com volume financeiro, um volume comprador acima da média e acionando um pivô, né? Então a gente tem essa movimentação aqui em Camil. Para a gente entender o contexto, ela veio dessa movimentação de queda, a movimentação de queda, e aqui ela quebra esse padrão, que ela faz um movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, e agora acionado um novo pivô. Expectativa que pegue a retomada dessa movimentação de alta, tá? Aqui a entrada já foi acionada, no caso, na região dos 7,76. Aqui não tem muito o que fazer, né? Caso queira tentar deixar a ordem nessa região e caso volte para esse preço pegar, ou correr um pouco a mais de risco e entrar no rompimento da barra, no rompimento da máxima da barra, stop na mínima, stopzinho de 4,54, para tentar carregar até os 9,23. Então tem um stop de 4,5 e um upside de espaço para buscar o topo de 15%, né? Ou seja, basicamente 3 para 1, tá? Relação de risco-retorno, preços próximo da média, acionado um pivô de alta. Então, esse aqui é um dos ativos, eu poderia dizer, que mais interessante graficamente, tá? Se a gente pega para olhar aqui no semanal, o ativo também ganhando bastante força, deixando barras interessantes. Deixou um martelo na semana passada em cima da média móvel de 9,20 e hoje foi acionado, tá? Inclusive, quem pegou aqui no semanal já está correndo o trade, né? Olha. Pelo semanal, a entradinha foi aqui na máxima, stop aqui e tá correndo trade também, tá? Então acho bem interessante Camil 3. Se a gente pega para olhar aqui o OBV também pivô de alta, tá vendo? Então bem interessante Camil, tá? E o último ativo, Panvel. Mesmo contexto, tendência principal de alta, né? Tendência principal de alta, entendendo que essa movimentação que formou um canalzinho de baixa foi uma tendência secundária dentro de uma tendência primária de alta, né? Então, tendência primária, esse movimento maior.
Essa aqui em linhas vermelhas, tendência secundária, né? Que é uma tendência dentro, é uma segunda tendência dentro da tendência principal. E aí o que a gente vê agora, recentemente, atualmente, na verdade, é que o ativo rompeu esse nível de resistência desse canalzinho e está fazendo o processo de pullback. Só que nesse caso, olha, o pullback, esse volume aqui eu não gosto muito, tá? Pullback com volume grande assim, igual teve aqui em Panvel. Se a gente pega para olhar aqui com as médias, olha, ele está bem apoiado em cima da 200 e da 20. No rompimento da máxima dessa barra aqui na região dos 11,71, eu ainda acho interessante, stopzinho um pouco abaixo da 200. Porque o stop de 2,66 é muito curto para Panvel, que tem uma volatilidade um pouco acima disso, tá? Então eu colocaria o stop um pouco abaixo, talvez, dessa barra de força aqui, olha, para dar um espaço para a operação. E mesmo assim ainda ficaria um stop ok. Um stop de 5,76, tentando pegar a continuação desse movimento de alta, tá? Até o topo aqui, olha, na região dos 12,20 dá 4,21, ou seja, você pode manter o stop aqui embaixo para dar um pouco mais de espaço para a operação andar. Se ela rompe a máxima e vem para testar esse topo, você pode pensar em subir o seu stop que estava aqui para a mínima dessa barra. Que aí o preço já vai estar próximo desse topo dos 12,20 e o seu stop já pode vir para a mínima aqui dessa barra de entrada. E aí você tentar carregar esse trade, né? O topo principal de alvo é os 13,86, que é o topo principal dessa anterior movimentação de alta, tá? O que dá um upside de 18% também, tá? Ou seja, basicamente 3 para 1 também em Panvel, tá? Então acho bem interessante também. E o que dá para ser feito é projetar também a movimentação, né? Que seria essa movimentação de alta, essa correção, e aí usar esses alvos de projeção como base, tá vendo? 12,68, então você pode fazer 12,68 uma opção de saída de parcial, com 8,38, um alvo de 100%, né? Que é um pouco abaixo do topo. A região é de 15%, então também acho bem interessante Panvel, tá? Se a gente pega para olhar aqui o gráfico semanal, bem parecido com Viva 3, né? O que a gente tem é o ativo tem um fundo nessa região, possível formação de fundo ascendente, expectativa é tentar pegar a continuação desse movimento amplo e principal de Panvel aí, que é a movimentação de alta, tá? Agora, entre os ativos que foram solicitados na semana passada, tem Suzano. Cara, Suzano, não acho nada de interessante no momento, nem para comprar e nem para vender. Não vejo nada, volume aqui bem baixo, cara. Quem está dentro da posição comprado, o stop fica aqui embaixo dos 52, 52 e 42. Se tiver comprado um pouco mais abaixo nesse martelo, o stop é aqui na mínima, ou para proteger, o stop aqui embaixo. O stop técnico é nesse fundo, não tem muito chororô. 52 e quanto? 52 e 42. E quem tá fora não vejo nada para fazer não. Tá? Não vejo nada para fazer. Apesar de estar em cima de uma zona de suporte no canalzinho de alta, não vem demonstrando fluxo comprador, tá vendo? Pelo contrário, a gente vê muito mais barras de volume vendedor expressivo do que barra vendedor, do que barra compradora. Então não me chama muita atenção não. Tá? Se estiver dentro é proteger, se estiver fora não vejo nada para fazer. E Transpaulista já foi, né? Não tem muito o que fazer aqui. É ativo doido, cara. Eu mostrei outros ativos do setor elétrico aí que estão interessantes. Aqui não tem muito o que fazer, né? Bateram aqui legal na venda. Depois, em 3 dias, subiram tudo de novo. E agora passando por um processo corretivo. Não vejo nada para fazer. Quem está dentro é proteger a operação. Já teve uma opção de sair aqui em cima, stop técnico no fundo que já foi perdido. Na mínima dessa barra aqui de exaustão, também seria um ponto de stop que foi acionado no dia de hoje. Mas quem está fora, não vejo nada para fazer também. Beleza? Então esses foram os ativos para essa semana. E até a próxima, pessoal.